todos, que alegria estar aqui mais uma vez para falar dessa série tão maravilhosa, o câncer como ponto de partida, e hoje nós estamos no nosso quarto episódio. Olha que coisa maravilhosa! E eu tenho a honra de apresentar a vocês hoje meu querido amigo de muito tempo, meu pastor, meu psicólogo, Marco Antônio. Muito obrigada, querido, por ter aceito esse convite, por estar aqui. Tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas, inclusive eu, com a sua fala de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Sabe que você e o Gustavo, os meninos estão no coração da gente há muito tempo também, irmãos queridos que Deus nos deu. Sou grato a Deus por você, por sua vida, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Sim. E agora, esse trabalho que você está fazendo, que por certo abençoará muitas pessoas também. Tá? Me sinto um privilegiado e muito obrigado por essa que alegria! E esse é o nosso objetivo mesmo, que muitas pessoas sejam alcançadas, beneficiadas com o nosso bate-papo e com tanta coisa legal que vocês vão ouvir aqui hoje. Bom, nem tudo é muito legal, né? Assim, receber um diagnóstico de câncer é devastador para qualquer pessoa, né? Mas para a mulher é devastador. É como se o chão se abrisse, essa mulher caísse nesse buraco sem fundo, né? É muito difícil. Claro que para algumas mulheres mais, para outras menos, mas de um modo geral a gente entende dessa forma. Mais devastador para mim, além de saber do diagnóstico, é ter ciência desses dados tão alarmantes que eu acabei pesquisando e fiquei muito triste, né? Pesquisei na Sociedade Brasileira de Mastologia e o seguinte dado: 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são rejeitadas ou abandonadas pelos seus companheiros. Quer dizer, já é terrível isso, né? O diagnóstico é terrível. Além de tudo, ainda você ser abandonada, você ser rejeitada, né? E eu fico pensando, mas como isso? Como que pode acontecer numa situação dessa? Por que que isso acontece? Como é possível uma pessoa que se diz companheira, né, que está com a gente já numa longa jornada, no momento que a gente mais precisa, essa pessoa nos rejeita? E aí eu queria te perguntar, assim, já logo de início, né, o diagnóstico, ele, além de assustar a mulher, ele assusta também o homem, a ponto dele se fragilizar tanto, ter tanto medo e, em consequência disso, rejeitar essa mulher, abandonar essa mulher? Bom, tem dois aspectos importantes que envolvem essa tua pergunta. E o câncer em si, né, o diagnóstico de um câncer. Né? O primeiro aspecto é o aspecto emocional. Sim. Né? Porque câncer é sinônimo de morte. De morte. Receber o diagnóstico de câncer é uma certeza. É uma certeza. De morte. Sim. Né? E nós sabemos que não é real, né? As estatísticas mostram que em determinados tipos de câncer, a incidência de cura é de 95%. De 95%, é isso mesmo. Ou seja, mais ou menos aí morrerão 4 mulheres, infelizmente. Infelizmente. Né? Morrerão 4 mulheres a cada 100 mil. Então é um número muito pequeno. Esse aspecto emocional, ele é muito importante, primeiro, para quem recebe o diagnóstico. Claro. Para a mulher. Sim. Né? Porque existem aí muitas lendas, né, que envolvem esse tema na sociedade há muito tempo. E a lenda, ela vai criando narrativas e sofismas, né, que são mentiras com cara de verdade. Então acredita-se que câncer é fatal. Todo tipo de câncer é fatal, o que não é verdade. Sim. Então a incidência de cura é muito grande e tem crescido cada vez mais com o avanço da ciência e da medicina. Isso. Agora, o companheiro, o parceiro de uma mulher que recebe esse diagnóstico, também tem esse aspecto emocional que o afeta. Ele também tem essa certeza de que a sua companheira, ela morrerá.
né? E eu já vi algumas situações de homens que souberam do câncer e eles cuidaram das suas esposas. Mas essa ideia, essa falsa certeza de morte também trouxe muito medo, muita insegurança para esse homem. Né? E muitos se sentem incapazes de continuar cuidando. Sim. Né? E, por outro lado, eu já vi situações em que o homem ficou com a sua companheira, né? Mas como a sombra da morte, né? Parece que ela cercava o casal, um casal cristão. No primeiro momento, é um tempo de oração pela cura, né? Mesmo tendo essa certeza da morte. E o tempo foi passando, muitos anos se passaram. A morte não chegou. A mulher continuou em sofrimento. E depois de um tempo, estranhamente, esse parceiro ele começou a se sentir culpado, porque se antes ele orava pela cura, agora, participando do sofrimento, ele começou a orar pela morte. Meu Deus! Não que ele desejasse a morte. Mas o sofrimento era muito, né? Sim, era uma forma de acabar com aquele sofrimento. Sim. E ele precisou de ajuda. Claro. Homens precisam de ajuda nesse sentido. Lógico. Por conta dessa situação, a certeza da morte, de que ela chegará e ela não chega. Então, alguns chegam a desejar a morte da sua parceira e isso traz muita culpa, né? Esses são os que permanecem. Outros se afastam pelo sentimento de que não darão conta, não conseguirão ajudar, pelo medo de perder, de participar do sofrimento. São várias situações. Porque o que a gente pensa, quando a gente fala de abandono, né, dessa mulher, a gente já fica assim, naquele sentido assim, poxa, como é que abandona essa mulher, né, no momento que ela mais precisa? Que crueldade, né? Mas são situações realmente diferentes. Tem pessoas que realmente agem com crueldade. E tem outras pessoas que realmente não têm condições. Como cuidar de uma pessoa que sempre foi a cuidadora de todos? Que sempre deu conta de todo mundo. Agora essa pessoa que precisa de ajuda, como é que eu vou cuidar dessa pessoa? É uma situação. Agora, por exemplo, eu também conheci uma pessoa que disse que assim, duas situações. Uma, ela foi fazer o exame numa outra cidade, acabou ficando na casa da mãe dela. E quando ela ligou para o marido para dizer que ela estava com câncer de mama, ele falou, você não precisa nem voltar. E não deu nenhuma assistência, não quis que ela voltasse. Uma outra situação, quando a mulher fez uma mastectomia total, né, então das duas mamas, ele também foi embora, ele disse, olha, eu não quero, quem é que vai te querer desse jeito? Então, isso é uma crueldade. A gente não quer ir por esse caminho, porque eu quero entender o ser humano como um ser humano que realmente tem as suas necessidades, né, tem os seus medos. Vamos pensar nesse tipo de ser humano, porque essa crueldade é tanta que eu não consigo entender. Mas acho também que nós, seres humanos, somos capazes de qualquer coisa. E eu quero te dizer isso, né? Como essa mulher que está nessa situação, enfrentando um tratamento, por exemplo, 15 dias depois que a gente inicia uma quimioterapia, assim foi comigo e com muita gente que eu conheço, com câncer de mama. Esse nosso protocolo. 15 dias depois, o nosso cabelo já caiu. Né? Toda essa questão de feminilidade, né, da mulher, tá muito no cabelo, aquela coisa, muitas vezes da sensualidade, até uma mulher usa isso, né? Usa o seu cabelo. E aí, 15 dias depois de iniciar esse tratamento, o cabelo cai, você fica sem. Por conta dos corticoides que a gente toma, a gente ganha peso, a gente incha. Outras mulheres emagrecem demais, porque tem muitas situações complicadíssimas durante o tratamento. A gente tem problema nos dentes, a gente tem problema nas unhas, nas articulações, toda a nossa mobilidade fica comprometida, um cansaço, né? Um monte de situações. Quer dizer que assim, eu fico pensando, né? Nesse momento tão frágil da nossa vida, tão frágil, tão difícil,
como que esse homem olha pra gente, né? Qual é o olhar que ele tem que ter pra gente? Porque eu fico pensando assim, aquele compromisso que a gente firmou para quem é casado, lá quando a gente se casa, na saúde e na doença, né? Na riqueza e na pobreza, é até que a morte nos separe ou até que um câncer ou uma outra doença nos separe? É bastante ampla essa sua pergunta, né, Lu? Eu acho que fechando o aspecto emocional, é claro, nós não podemos ser tão simplistas, né? Observando o que você está dizendo, a incidência de cura ela é alta. Ela é alta. Uhum. Porém, o processo é muito doloroso. E é extenso, né? É extenso e doloroso. Né? Sim. Então, o que fica para nós oferecermos para quem está passando pelo câncer, as mulheres, principalmente também os seus companheiros, o processo pode ser doloroso e será. Sim. Mas a incidência de cura é alta. É alta. Sim. Então essa é a motivação. É claro. Sempre. É mais um processo doloroso, como em outras doenças e outras situações que a gente passa, né? Mas tem um outro aspecto importante, porque é o aspecto sociocultural, né? E também psicossocial. Porque isso varia de cultura para cultura. Eu acho que nem todas as culturas tratam a mulher, né? E especialmente a mulher com câncer da mesma maneira. A nossa sociedade, quando a gente olha o aspecto sociocultural, a gente tem que pensar no estresse, no machismo, na religiosidade, como é que a religiosidade trata dessas questões. E a nossa religiosidade, pensando na nossa cultura, a nossa religiosidade, e quando a gente traz o machismo, né, para a nossa realidade social em que vivemos, nós vamos perceber que essa crueldade que você fala, ela é sintoma. Nossa. Ela é construída por esse ambiente, né? A nossa sociedade, se uma sociedade é machista, ela é também estética. É verdade, é verdade. Claro. Quando você fala da mulher ganhar peso, perder os cabelos, né? Às vezes tem que retirar uma mama, isso envolve toda a estética. E o homem é visual, né? Exatamente, é visual, né? E agora, como lidar com isso, né? Eu acho que precisa ressignificar. Quando você fala dessa promessa que é feita no dia do casamento, precisamos ressignificar essa promessa. Inclusive isso. Inclusive isso. Eu tenho falado em alguns casamentos onde eu tenho participado, e de que essa ideia de que até que a morte nos separe, isso aí alguém deve ter inventado essa frase em 1900, 1910. Dizer que isso foi tirado da Bíblia é meio estranho, porque o único lugar da Bíblia que eu vejo alguém fazer essa promessa é lá no Velho Testamento. Sim. Quando Ruth faz essa promessa para Noemi. Onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. Não vejo nenhum homem na Bíblia fazendo essa promessa para sua esposa. Né? E fazer essa promessa quando a expectativa de vida é de menos de 40 anos, legal. Então o cara casa com 30, vai ficar uns 10 anos, né? É fácil. Hoje a expectativa de vida, mesmo com câncer, crescendo, está passando aí de 90 anos. A gente tem muita gente com 90, 95 anos. Sim. Né? Hoje. Então, quando se fala até que a morte nos separe, ou até que o câncer nos separe, isso mostra pra gente de que essa morte, ela não é mais a morte física. Ela pode ser a morte do sentimento, a morte da estética, a morte da imagem, a morte daquilo, das projeções, das idealizações. Porque esse homem que é cruel, com certeza ele idealiza a sua esposa. E na idealização não cabe uma mulher com câncer, uma mulher já com uma estética distorcida daquela que ele tinha idealizado. Então eu acho que precisa ressignificar essa promessa. A promessa acho que não tem que ser mais até que a morte nos separe,
mas até que Deus, ou enquanto Deus nos conservar em vida. Amém. Então, enquanto essa mulher estiver viva, ela deve ser amada, ela deve ser cuidada. E vamos lembrar aí que não são poucos os casos em que a gente tem uma mulher que está com câncer, e aí tem toda essa fantasia da morte, o tempo vai passando, o marido morre, os filhos morrem. E a mulher fica lá. E a mulher fica lá. É verdade, isso mesmo. Então precisa ressignificar. E ressignificar também essa ideia cultural que a gente tem. Por que o homem vai embora, né? Alguns homens vão embora. Ele vai embora quando a mulher está com câncer de mama. Esse é o número alarmante que você levantou. A gente pode olhar também as estatísticas. Eu fiz estágio na Santa Casa, em São Paulo, quando eu cursava psicologia, com crianças com leucemia. E aí o número de homens que abandonam a família, a esposa com os filhos doentes, por conta da leucemia, é muito alto também. Meu Deus. Eles vão embora. Agora, você tocou num ponto muito importante. Você fala, como que o homem ele é capaz? É muita crueldade de abandonar essa mulher que cuida, essa mulher que é guerreira, essa mulher que amamenta, essa mulher que alimenta. Esse é exatamente um dos motivos sociais. A mulher parece que foi feita para isso. Exatamente, ela é preparada para isso, ela é educada para servir, né, o tempo todo, né? Exatamente. E a gente tinha um nome que era dado para essa mulher, tinha até um sambinha no passado, falava que essa era a mulher de verdade. É né? verdade, é verdade. Não vamos dizer o nome porque não faz mais sentido, não vem ao caso. Porque esse é o sentimento social. E a nossa geração, as gerações agora, parece que elas estão mudando um pouco esse pensamento, mas a nossa geração era assim. Eu tenho 55 anos e eu sou ainda de uma geração em que o menino, ele era criado, ele era preparado para ser servido. E a menina preparada para servir desde pequena. Quem tem que aprender os serviços domésticos, a lavar, passar a cozinhar, é a menina desde pequenininha. E o menino ficava empinando pipa, jogando futebol. Então a nossa cultura é assim. Por isso que então justifica, muitas vezes, não que não exista, existe, é claro, mas não na mesma proporção esse abandono da mulher quando é o marido que se encontra, né, numa saúde fragilizada, ou que acontece um acidente, às vezes esse marido fica em cima de uma cama. Eu conheci essa situação. E a mulher tá ali. Eu conheci uma situação, por exemplo, de um menino que levou um tiro num assalto. Ele era muito novo, acho que ele tinha 18 anos na época, e ele ficou paralítico. E a namorada dele está com ele até hoje. Ele está de cadeira de roda e ela está com ele até hoje. Casaram, enfim, ela que cuida dele. Então, eu acho maravilhoso isso, mas eu acho que justifica isso que você disse agora, né? Essa questão da educação, então. Exatamente. Bom seria se só o amor justificasse, só né? o amor. Essa moça, por certo, é apaixonada por esse menino. Mas eu bom acho seria se fosse o único motivo, mas não é. Né? E aí a gente vê, você fala, quando o contrário acontece, é o homem que está doente, e é verdade, por mais que a gente tente negar, né? Mas uma mulher com câncer, ela tem que continuar servindo. Sim. E às vezes a autoestima dessa mulher ela vai lá para baixo, não apenas pela questão estética, por ser rejeitada agora, porque parece que algumas mulheres também, elas aprenderam que a estética é importante. É um equívoco tão grande, infelizmente, não estou falando de vaidade, uma pontinha de vaidade, ela é importante. Ela é importante. Mas parece que é uma regra. Se ela já não tiver mais atendendo esse seu marido, aquilo que os olhos do marido gostam de ver, ela também se sente agora, ela é impotente, ela é incapaz, ela não pode mais satisfazer esse marido, ela também tem esse sentimento, né? Triste. E aí essa mulher ela vai se desdobrar. Se ela está com câncer, ela tem que continuar servindo, e às vezes existe essa questão de não atender mais o visual ou a sexualidade, então ela tem que virar um trator e ela tem que continuar servindo. Ela foi feita para isso. E aí o homem, quando está doente, né? Esse menino que foi feito para ser servido,
ele geme, Ele né? fica lá, igual um Ele fica bebê. lá, muitas vezes. exatamente. E se a febre, se a temperatura chega a 37, que não é nem febre, é Nem febril, febre. aí pronto, o mundo desaba, O mundo né? desaba. É verdade. E pasme, né, Lu? Eu já vi situações, eu já vi casal que a mulher não suportou mais, ela foi embora. Ela não teve doença nenhuma. Aham. Mas porque eles moraram assim, eles moravam vizinhos da sogra, da mãe Sim. do homem, né? E na primeira semana de casamento, a mulher ela acordou assim, estava escuro, e ela ficou com medo e falou, meu Deus, tem um ladrão aqui. E ela ficou preocupada, e o marido dormindo ainda, e ela, corajosa, acendeu a luz. Acendeu a luz, a sogra dela estava lá no quarto dela. Ela falou, o que a senhora está fazendo aqui? E a sogra falou, não, aqui está muito frio. Eu vim ver se ele não está descoberto. Meu Deus! Meu Deus do céu, uma eterna criança. Exatamente. Uma eterna criança. Aí um menino desse, quando fica doente, né? Então isso é da nossa cultura. É da nossa cultura. Isso é um aspecto da nossa cultura. Então ele vai ser impotente a vida inteira, ele vai precisar fugir, ele não vai conseguir. Então tem esse aspecto. O aspecto estético, Sim. da imagem, né? Para a mulher tem esse aspecto de que agora ela precisa servir. Sempre. A autoestima dessa mulher ela é destruída nesse processo. Né? Mas eu acho que a gente pode então já enganchar, você falou tudo maravilhoso do que você falou, da gente conseguir entender um pouquinho, diferenciar qual é o papel desse homem e quais são as funções desempenhadas por esse homem. Muito bem, diferenciar papel de função. Papel de função, isso mesmo. Papel é uma coisa, a função Outra. é outra, né? Então eu dou alguns exemplos. No casamento, não vamos estabelecer regras, né, para essa sociedade pós-moderna que a gente está vendo, mas digamos assim que no casamento o marido ele tem o papel. Dentro do que a gente acredita. Dentro daquilo que a gente acredita. Sim. O marido tem o papel de administrar Sim. a família. Então ele administra. Ok? O papel do marido então, é ser o provedor, Sim. é ser o protetor e é ser cuidador dessa mulher. Sim. E aí ele vai administrar toda essa casa. Certo. Em algumas situações, pegando o aspecto religioso, para algumas religiões é o marido que tem que trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Sim. Discute-se muito isso hoje, né? Acho que a gente precisa rever essa situação também. Mas esse marido administra. Certo. Né? Esse é o papel dele. O papel da mulher, gerenciar. Administrar é diferente de gerenciar. Gerenciar. Ok? Porque o marido ele abre a geladeira e ele não consegue ver nada que está lá. Absolutamente. A mulher, quando abre a geladeira, vê tudo e vê o que falta. Então, a mulher é que tem que gerenciar. Maravilhoso. Ele, quando administra, ele vai no mercado e ele reclama que está gastando muito, porque esse negócio é muito caro. É mesmo. Ela gerencia, ela sabe o que está faltando. Aí, quando ele chega em casa, ele reclama que não tem aquilo que ele gosta de comer. Poxa vida, né? Então, papel. A função é diferente. A função são as tarefas que cada um tem dentro do lar e a atribuição depende do próprio casal, o que é que cada um vai fazer. Certo. O marido, como provedor, como protetor, ele tem que só colocar em prática aquilo que ele prometeu. Ele prometeu cuidar, ele prometeu amar, ele prometeu estar com ela na saúde e na doença. Ele precisa só ressignificar o entendimento que ele tem disso, daquilo que ele prometeu. Ressignificar talvez as tarefas. Tem coisa que uma mulher com câncer não vai conseguir fazer mais. Então agora ele fará. Ok? Ressignificar o próprio relacionamento. Fundamental isso. Fundamental. A gente pode lembrar aqui a sexualidade. Isso. Porque sexualidade no relacionamento conjugal, numa sociedade religiosa e machista, a sexualidade também ela tem funções. Funções que elas são totalmente distorcidas, distantes daquilo que a gente vê biblicamente. Uma coisa que pode derrubar a autoestima da mulher, que pode fazer com que esse marido abandone, é que às vezes a mulher, nesse processo doloroso,
ela passa a ter dificuldades na sua sexualidade. Com certeza, com certeza. Né? Muitos têm que ficar um bom período Claro. sem sexo. E aí, parece que atender ao homem sexualmente, dar prazer ao homem sexualmente, é uma função dessa mulher. Parece que ela foi feita para isso também. E ai, se a gente não conseguir dar conta disso. E aí, se não conseguir. Então, a mulher que ela muitas vezes ela é vitimizada pelo câncer, né? A vitimização é um outro problema social. Sim. Uma coisa é ser vítima, outra coisa é ser vitimizada. Sim. Ela sofre por causa dessa vitimização, mas essa cultura machista, ela parece que atribui essa vitimização a esse homem que agora não pode ser atendido sexualmente. A mulher não pode mais atendê-lo em todos os sentidos e na sexualidade também. Então precisa ressignificar qual é a função sexual num casamento. Eu tenho uma frase que eu acho que ela explica pra gente, nos faz entender qual é a função de ambos. Certo. Marido e esposa. Certo. Então você que vai nos assistir daqui a pouco, escreve num papelzinho e gruda no espelho lá do banheiro. O espelho que você mais olha, o espelho do banheiro, ou para alguns homens, na tela da televisão, que esse é o lugar que mais olha, né? Escreve assim: eu para você, você para mim. Quer saber qual é a função de cada um na sexualidade conjugal? É eu para você, você para mim. Não é o homem que tem que ser servido, nem a mulher que tem que ser servida. Um tem que buscar o prazer do outro, né? Ressignificar o ato. Se há uma dificuldade na relação sexual. Vamos investir então no relacionamento sexual. Vamos diferenciar. Relação sexual, ela se resume muitas vezes ao coito. Sim. E muitas vezes esse coito ele pode ser prejudicado. Claro, com por uma certeza. questão de saúde. Sim. Então o coito não é o mais importante. Vamos pensar no relacionamento sexual, que envolve todo o relacionamento do casal, que começa no bom dia pela manhã, numa mensagem trocada durante o dia, num carinho, num abraço, e que vai desembocar ou não num coito, numa relação sexual no quarto do casal, onde o casal quiser. Então precisa ressignificar essa questão da sexualidade. Então precisa quebrar muitos tabus sociais, culturais e religiosos que nós temos, né? Então o que o homem precisa fazer? Ele só precisa cumprir a sua função e o seu papel. Ele precisa colocar em prática aquilo que ele prometeu. E aí, indo para a mulher nessa situação, eu já vi mulheres que elas, quando descobriram o diagnóstico e o processo começou a ser doloroso, talvez com medo de ser abandonada, as próprias mulheres ofereceram divórcios para os seus maridos. Elas antecipam, né? Porque é o medo, né, desse abandono. Mas sabe que uma coisa eu fico pensando, que às vezes a relação também é uma relação que já vem desgastada há muito tempo, né? Que isso, aí quando acontece isso, é o ponto-chave assim, para separar também, né? Porque nada de uma hora para outra, eu penso, né? Eu acho que para chegar a esse ponto de abandonar é porque algo já não estava bom há muito tempo e foi aumentando cada vez mais. Eu penso que seja dessa forma, sim. Né? Porque uma relação não se desgasta da noite para o dia, né? Ela vem dando indícios há muito tempo, é uma construção também, né? Até chegar, infelizmente, a essa situação tão dolorosa. Eu queria que você falasse um pouquinho o quanto isso é devastador também para o tratamento da mulher, porque eu acho que assim, a forma como a gente encara a doença, o apoio que a gente tem, né, uma vida espiritual, uma busca, né, tudo isso nos auxilia muito durante o tratamento. Então imagina como que fica para essa mulher emocionalmente, psicologicamente, que trauma isso pode trazer para essa mulher a ponto dela muitas vezes não suportar mais o tratamento e acontecer de desistir, porque tem mulheres
que desistem do tratamento. Sim, sim. Infelizmente. É muito dolorido, não é? Muito doloroso. É. Muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa rede de apoio, então, né? Assim, a gente precisa ter pessoas que a gente não tenha mais, então, esse marido, né? Esse marido nos abandonou, tá? Mas eu preciso de uma rede de apoio. Quem são essas pessoas? Eu tenho as pessoas da minha casa, porque às vezes, inclusive, para a família também é difícil. Às vezes, não que a família nos abandone, mas é uma coisa estranha que eles ficam assim, será que eu vou incomodar? Eu não quero incomodar. Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Será que a pessoa quer falar sobre isso? Se não, né? E eu acho muito importante a gente ter pessoas ao nosso redor que nos auxiliem. Uma pessoa que é fundamental, um profissional que é fundamental nesse processo todo é o psicólogo. Inclusive ontem, vocês que já assistiram o 3º episódio com o oncologista, ele ressaltou que ele encaminha todas as pacientes para o psicólogo, porque é fundamental quando recebe o diagnóstico, durante o tratamento e pós-tratamento, porque, gente, eu tô finalizando o meu, e é uma sensação estranha, porque você fala, e agora? Terminou, o que eu faço agora? Né? Porque é o acompanhamento, tenho medo de uma recidiva, né? Desse câncer voltar, a gente fica meio sem chão. Eu queria que você falasse dessa importância, sabe, de ter essa rede de apoio, a começar com um psicólogo. Exatamente. Essa rede de apoio, ela envolve a família, como você falou. Esse marido, quando ele está presente. Sim. E envolve outros profissionais. O oncologista é o primeiro que está cuidando dessa mulher, e o psicólogo que vai fazer ela olhar para si. Sim. Olhar para dentro e se perceber como mulher. O câncer foi algo que aconteceu nesse processo. É algo que já vinha acontecendo, na verdade, né? Porque nem o diagnóstico de câncer, ele aponta para algo imediato, aconteceu agora. Então o câncer ele já está há algum tempo se desenvolvendo. Sim. E aí tem vários fatores, né, que vão ajudando nesse desenvolvimento. Sim. O câncer também é uma doença psicossomática. Então traumas vividos, situações não resolvidas, eles podem culminar para isso, para o câncer. Então resgatar esses traumas, a história dessa mulher. Quem é essa mulher? Tratar um pouco da sua história, entender as vivências dela desde antes do câncer. Sim. E trazendo ela de volta para essa realidade. Foi uma doença, foi um momento que ela passou. Tá? E agora? Porque o câncer não pode nos definir. Exatamente. Não é? Exatamente. Pensando na família, que deveria ser uma rede de apoio, quando você fala que às vezes a família se afasta, né? Porque existe todo um preconceito que já é criado. Numa sociedade em que a pessoa vale por aquilo que ela faz, numa sociedade consumista, produtivista, quem deixa de produzir e agora já não pode consumir nada mais além dos remédios, essa pessoa ela é colocada à margem da sociedade. Então há todo um preconceito e ela passa a ser definida pelo câncer. Meu Deus. Não é o câncer quem define a mulher. Isso. Não é. A mulher é qualquer paciente. Sim. Ela não é um câncer. Não é. Ela é uma pessoa. Então ela passou por um tratamento doloroso. Ela tem uma história. Sim. Precisa resgatar essa história desde lá. E agora a cura é continuar a história. A história continua. Talvez de onde parou, para algumas situações, a retomada de uma atividade profissional. Isso. De ressignificar a sua vida. Ressignificar a sua própria vida. Que na verdade é o tema aí dessa série que a gente está fazendo, que é o câncer como ponto de partida, né? Esse ponto de partida é para você ressignificar mesmo, para você abrir os teus olhos, para você se enxergar como pessoa, né? Muitas vezes a gente se perde da gente mesmo, a gente é tão o outro, é tão todas as outras coisas, quem a gente é, né? E aí quando acontece uma coisa dessa,
que vem de uma forma tão inesperada, e é hora de você respirar e falar, peraí, está acontecendo comigo, quem eu sou nesse processo? Né? Eu sempre pensei assim, quando eu recebi o diagnóstico, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Eu vou me desesperar, cair aqui no chão, ficar chorando dias e noites, eu vou contar pra minha família, falar, gente, vocês decidem tudo por mim, ou eu vou tentar encarar isso de frente, né, com seriedade, mas com vontade, em busca, assim, com muita esperança, em busca de uma cura, e eu optei por isso, né, de seguir em frente e de ressignificar a minha vida, porque é impossível que o seu olhar não mude depois de uma situação como essa, é impossível. Exatamente. E o ponto de partida é muito importante, né? Esse olhar, mudar o olhar. A mulher precisa às vezes ressignificar o olhar sobre ela mesma. Exato. Teve um comercial de televisão há muito tempo, acho que há mais de 10 anos atrás, e eu não sei porque que ele ficou pouquinho tempo só, que era um homem falando, contando a história dele. Certo. Então ele pega uma agenda e ele vai contando, olha, aos 10 anos eu ganhei a minha primeira bicicleta, aos 18 anos eu entrei para a faculdade, aos 25 anos eu me casei, aos 30 anos eu entrei naquela multinacional, aos 35 anos eu viajei não sei para onde, e falou do primeiro filho, ele falou, aos 40 anos veio o câncer, e aí aos 42 anos eu comecei a dar aula na faculdade, e aos 45, ele contou a história e o câncer passou. Fez parte da história. Fez parte, olha. Fez parte da história. Poxa vida, né? Alguns foram ceifados pelo câncer? Foram pelo câncer, Qualquer pela AIDS, acidente. Por um acidente, exato, pelo Covid que nós passamos agora. Exato, exato. Então, o diagnóstico, a mulher vai precisar dessa rede de apoio, ela vai ter que cuidar. Agora você pode retomar o seu projeto de vida. Isso aí. Algumas coisas precisaram aí, algumas metas elas foram suspensas, Sim. Agora retoma o projeto de vida. Então é você mudando o olhar sobre você mesma. E é preciso ter uma rede de apoio que também mude esse olhar. Né? O homem que foi embora, ele perdeu. Ele perdeu. Podia ter aprendido tanta coisa. Podia ter aprendido, tanta ele poderia ter ressignificado esse olhar sobre essa mulher. Com certeza. Sobre a vida, né? Sobre isso. Poderia ter demonstrado o amor que ele tinha por ela. A compaixão, exercitado a empatia, né? Tudo exatamente. Isso, E agora poder desfrutar de um relacionamento em que ele vai ser muito mais importante do que era. Muito. Aqueles que permaneceram. Sim. E a mudança de olhar ela é fundamental. Voltando um pouquinho sobre as atitudes que a gente precisa tomar. Qual é o significado dessa mulher para esse homem? Qual é o olhar? A partir do que ele está olhando? Essa mulher precisa de uma rede de apoio, começando pela sua casa, de pessoas que olhem para ela a partir dela. Não a partir do olho. Não a partir de si mesmo. Sim. Pessoas que abandonam, eles estão olhando a partir de si. Buscando o seu próprio prazer, a dificuldade que isso possa trazer para ele. Então a gente tem que aprender a olhar a partir do outro. Sempre é o outro, né? Sempre é o outro, muito mais do que a gente, né? Sempre. Bom, finalizando então, eu queria falar um versículo que eu acho maravilhoso, que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou, que está em Salmos 27:10, que diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém. Sabe por quê, Lu? Deixa eu dar uma palavra final também, já que nós finalizamos. Que eu não poderia deixar de falar. Claro. Já que a palavra é ressignificar. Isso. Desde os 40 anos, eu tenho 55 anos, desde os 40 que essa palavra entrou na minha vida. Eu preciso ressignificar muitas coisas nessa caminhada. Isso é muito bom, é muito importante. Bom, né? Quando você fala que o Senhor jamais nos abandona, é porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Ai, que lindo. Nós somos, conforme a Bíblia nos diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ai, que lindo.
E se nós somos exclusivos para Deus, acho que a gente pode tomar um pouco emprestado esse relacionamento que Deus nos oferece para a nossa relação conjugal. Especialmente para a relação conjugal, já que o tema aqui são os homens que abandonam as suas esposas, né? Eu acho que se você, homem, está passando por uma situação como essa, se a tua esposa recebeu o diagnóstico do câncer de mama, você está tendo a oportunidade de fazer uma pergunta que pode te ajudar a ressignificar muita coisa nesse relacionamento. Que lugar essa mulher ocupa aí no teu coração? Eu acho que nós temos uma lista de prioridades na nossa vida, né? Sim. São muitas as prioridades. Muitas. Os filhos são prioridade, o trabalho, Isso. O ministério pastoral para quem é pastor, Isso. uma prática de esporte. Temos muitas prioridades que envolvem as nossas necessidades. A gente tem a pirâmide de Maslow, lá da década de 1970, que aponta para as necessidades e coloca quais são as prioridades da sociedade, do ser humano, que também varia de cultura para cultura. Às vezes é segurança, alimentação. Então, você, homem, quais são as suas prioridades? Que lugar essa mulher que agora está com câncer ocupa aí no teu coração? Se ela for prioridade número 1, legal, você vai se desdobrar e vai ajudar. O problema é que as prioridades elas mudam. No mesmo dia. De acordo com a circunstância. Sim, claro. Então eu quero sugerir a você que tente colocar essa mulher no lugar de exclusividade aí no teu coração. Maravilhoso. Porque o exclusivo não tem concorrente. Não tem concorrente. O exclusivo ele é exclusivo. Maravilhoso. Isso. Isso. Me permita um exemplo, Claro. Você conhece a minha Lu. Conheço. Oxe. Nós Maravilhoso. vamos fazer 34 anos de casado agora em janeiro. Então eu costumo dizer que a minha Lu, a Luísa, ela é exclusividade. Ela tornou-se exclusividade para mim, porque eu também tive que ir ressignificando isso ao longo desses 34 anos. Claro. Então um exemplo bem prático é assim. Eu vou para o consultório e às vezes eu estou atendendo o paciente. O paciente é minha prioridade número 1 no consultório. Se você me mandar uma mensagem, eu vou terminando Quando o atendimento, eu vou responder a você. Se os meus filhos me chamarem, eu vou. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou. Mas a Luísa sabe que eu estou em atendimento. Sim. Mas ela é exclusividade. Claro. Se ela me mandar uma mensagem ou ligar, eu vou pedir licença ao meu paciente. Por um minutinho, vou sair e vou atendê-la. Porque ela terá um motivo muito sério para precisar falar comigo se eu estiver atendendo. Porque ela é exclusividade. Eu não posso estar com ela o tempo todo. Você, marido, não estará com a tua esposa o tempo todo. Sim. Você vai precisar trabalhar enquanto ela está no tratamento. Claro. Mas se ela é exclusividade, ela vai o tempo todo fazer parte aí do teu coração. Sim. E ela precisando de alguma coisa, você a atenderá. Tem homens que eles se sentem impotentes. E quando essa mulher está com câncer. Mas eles não abandonam. Tem marido que vai com a mulher em todas as consultas. Em todas. Em todas as sessões de quimioterapia. Sim. Homens muito simples, eles sentam ao lado da esposa, de frente para o médico. O médico fala, às vezes ele não entende absolutamente nada. Mas tá lá. Mas ele está lá, e às vezes ele segura na mão dela. Sim. Eu preciso puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado, porque nessa situação o Gustavo esteve comigo o tempo todo. Ele não foi à quimioterapia, por exemplo, quando não tinha condições por causa do trabalho. Mas em todos os outros momentos ele esteve comigo. Em todos. Isso é maravilhoso. Exclusividade. Exclusividade. Nós somos exclusivos para Deus. Então, se nós conseguirmos, se maridos e esposas Sim. ressignificarem e escolherem, porque é uma escolha. É uma escolha, sempre. Você pode colocar o teu cônjuge no lugar que você quiser na lista de prioridades. Mas se ele for exclusividade, ela for exclusividade, então não haverá concorrência. Não haverá nada nem ninguém que possa afastar você dessa mulher que está com câncer. Porque ela faz parte de você, né? Eu acho que
O casamento é a única instituição cuja matemática é ilógica. Com certeza. O casamento é a única instituição onde 1 mais 1 é igual a 1, sem deixar de ser 2. Sem deixar de ser 2. Então, você é marido, você é ela. E ela é você. Exato. Sem você deixar de ser você próprio e ela deixar de ser ela mesma. E a exclusividade, acho que vai dar conta desse negócio e vai ajudar. Vai aliviar o sofrimento? Nem sempre. O processo é doloroso. Mas será uma bênção e será muito bom para a autoestima dessa mulher. Às vezes no consultório, se numa situação como essa, se a mulher está com câncer, em alguma situação, dá vontade de chamar o marido. É mesmo. Chamar o marido e conversar com ele sobre o lugar que essa mulher ocupa na vida dele, em sua vida. Bom, gente, que coisa maravilhosa, que papo mais gostoso, tanta coisa a gente ouve, tanta coisa a gente ouviu, a gente aprendeu, e aí é bom a gente agora ouvir de novo, tentar acomodar, assimilar tudo isso, né? E colocar em prática. Então vejam aí suas prioridades e o que é exclusividade na sua vida. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande. Olha, você não tem noção do quanto foi importante a sua fala hoje, o quanto pessoas serão tocadas, beneficiadas, inclusive eu fui muito, e te agradeço de todo o coração, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pelo carinho, e a vocês também, muito obrigada por ficarem conosco. Continue nos assistindo, porque eu tenho certeza que grandes coisas ainda virão e vocês aprenderão muito com a gente. Um grande beijo, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, gente.